Se você é como eu, gosta de comprar as coisas com ticket de alimentação, com desconto incrível, mesmo que tenha 2 empregos, e ainda assim fica sem dinheiro, mesmo assim quer jogar seus games sem ficar horas baixando, depois mais um tempo instalando? Olha essa novidade. Nossa loja parceira com preço incrível. Para lançamentos e jogos já aclamados. Para melhorar ainda R$ 5 de desconto na primeira compra. Se eu não comprar o desconto é melhor ainda. Só que não. Usando o nosso cupom você ganha mais 10% de desconto. Usando o nosso link de parceiro. Jogos como Red Dead 2, Cyberpunk, Alan Wake 2, jogos originais com Denuve por menos de R$ 10. Achou que eu estava brincando. Quando estiver comprado eu estarei lá. Quando estiver colocando no carrinho eu estarei lá. Nos seus sonhos, se você não efetuar a compra, eu estarei lá. E quem vai para a cadeira vai ser você por ter ajudar a levantar. Então não esqueça de usar o cupom, senão já sabe. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu tava conversando com esse mano aqui mais cedo. Eu tive que cortar as beiradas, tinha informação dele. Dele não sabia o que era o QualiY. E eu pensei assim, pô, a minha placa e de outras pessoas tem. É, então vou ajudar vocês a entender melhor. Uma explicação burra que eu peguei do Google ali. Depois vocês podem ler melhor. Eu vou demonstrar como é que eu faço para corrigir na minha. E também, undervolt, caso você queira fazer. Overclock, caso você queira fazer. Pequena curva de fã, caso você queira fazer. Para AMD e para NVIDIA. Vou deixar certinho as informações aqui. É legal vocês verem um vídeo mais técnico também, do Paulo Gomes, do Lock News, é, de, de alguma coisa técnica, eu não lembro o nome dele, que vai estar depois. E os carinha doido que faz overclock do Brasil também, que trabalha pra Galaxy. Ele traz um conteúdo da hora sobre isso. Meu foco aqui é só demonstrar como é que eu faço corrigir na minha e um undervolt básico e mostrar o simples. Coloque o fone de ouvido, porque sem o fone de ouvido não vai dar para você ouvir o ruído, porque na saída tem a compactação, remove o ruído, alguma coisa do tipo. Só pelo fone de ouvido que você vai conseguir ouvir o QualiY. Então, vamos começar então, galera. Aqui eu vou pegar uma pesquisa burra do Google para vocês verem aqui rapidinho. O coil whine é um ruído agudo e vibratório que pode emanar da sua placa de vídeo ou fonte de alimentação, causado pela vibração de bobinas e capacitores. Para solucionar ou minimizar o problema, tente ativar o V5 ou o limite de FPS, configurar o plano de energia para equilibrado, ou usar fones de ouvido para abafar o ruído. Outras soluções mais avançadas incluem undervoltar a placa de vídeo ou, como último recurso, trocar a fonte de alimentação ou a própria placa de vídeo. Entendendo o coil whine. É normal? Sim, não é considerado um defeito grave, mas sim uma característica de alguns componentes eletrônicos. Causas: a vibração de bobinas e indutores em resposta às mudanças de frequência da corrente elétrica. Soluções para minimizar ou eliminar. 1. Ativar V5 ou limitar FPS. A limitação da taxa de quadros por segundo, FPS, reduz a carga na GPU e, consequentemente, o ruído. 2. Ajustar o plano de energia. Mudar o plano de energia do Windows para equilibrado pode suavizar o estresse sobre os componentes, diminuindo o coil whine. 3. Usar fones de ouvido. Uma solução imediata para o incômodo é usar fones de ouvido, especialmente os do tipo concha, para um melhor isolamento. 4. Fazer um undervolt. Reduzir a voltagem da placa de vídeo. Um processo chamado undervolting pode diminuir o ruído sem comprometer o desempenho de forma significativa. 5. Trocar a fonte de alimentação, PSU. Uma fonte de baixa qualidade pode agravar o problema. Testar com uma PSU diferente pode confirmar se ela é a causa. 6. Isolamento acústico. Adicionar espumas acústicas ao gabinete ou usar gabinetes com melhor vedação pode abafar o som que escapa do PC. E 7. Troca do componente. Como último recurso, se nenhuma das opções acima resolver, a troca da placa de vídeo ou da fonte de alimentação pode ser necessária. Então, para quem não sabe o que é uma bobina,
Se eu não estiver enganado, são esses componentes aí. Daí tem, como eu disse, o vídeo do Lock News, tem do Paulo Gomes, tem de outros que vai poder te ajudar legal, sabe? Então do Paulo Gomes aí, ele vai ajudar a tirar essa dúvida melhor ainda. Que isso é pra o básico. Então galera, aqui eu tô gravando pelo celular. Não sei se vocês vão conseguir pegar o ruído bem. Aqui. Tá pausado o jogo. Tanto pausei. Eu tô usando o controle pra poder mexer, né? Com uma mão só. Tá o ruído aqui, eu não sei onde fica o ruído, né? Não lembro muito as bobinas. Então quando faz qualquer ação, né? O ruído vem com gosto. Então. Daí se eu pausar, aí ele diminui, porque decai a frequência, né? Deu solta normal, já aumenta. Então esse é o Coliwai, né? Que a galera chama. Tem vários métodos de corrigir, né? Método de pobre, que é você fazendo um undervolt básico ali, fechando o gabinete, trocando pasta térmica, trimoped. Ou você manda para alguma assistência técnica trocar a bobina. Então galera, vocês estão ouvindo aqui o Coliwai, né? E meu FPS lá em cima e tudo mais. Eu deixo o jogo sem som, só para ter minha voz e o ruído para vocês ouvirem. Estão vendo ali meu uso de placa de vídeo, temperatura e essas coisas. Vou demonstrar para vocês aqui com o OC, para vocês verem como fica. E depois com o undervolt nativo, com o OC nativo, tudo mais. Vou fazer a média aqui, só para vocês verem o FPS. A média tá pegando 153 por aí. Vou apertar Alt R. Vou trocar de tela aqui para vocês verem. Aqui vocês estão vendo o da AMD. Vou em Overclock GPU aqui, só para vocês verem. Vai dar 2470 isso. Às vezes dá um pouco mais, às vezes dá um pouco menos. Vou minimizar aqui. Vai subir o consumo da placa de vídeo ali. E o FPS também variou um pouquinho. Então o FPS variou bem pouquinho. E ele tá quente, né? Tá 89 graus. Vou trocar de novo aqui. Espero que esteja gravando pelo driver aqui da AMD. Vou fazer um undervolt aqui. Pode fazer um undervolt. Vocês estão ouvindo o ruído, né? Ele abaixou um pouquinho a tensão. Ó, ainda tá, o ruído tá alto também. Tá até mais alto que antes, aparentemente, né? Então, seguindo os modos nativos não funciona. O que eu gosto de fazer é assim, ó. Deixa eu colocar na tela aqui. Isso. Aqui agora vai gravar. Eu gosto de fazer assim. Vem aqui em personalizado. Aqui em ajuste de GPU. Eu gosto de usar porcentagem, então eu abaixo só 9%, né? Ó, de frequência abaixo 9 e tensão abaixo 9 também. E também aqui em curva de fã eu coloco um pouquinho também. Eu aumento um pouquinho só. E aplico. Vou ver que já baixou bem o ruído. E no jogo em si nós não perdemos FPS. Tipo, se tem uma variação ali ou outra. Eu tava em 153, agora tá 151. Ó, mas tá gastando menos consumo em watts. Tá caindo a temperatura, gastando menos. E o Coliwai tá baixinho. Eu vou fechar o gabinete aqui pra vocês verem como fica. E ainda tá sem o som do jogo, então depois vou fechar e colocar o som do jogo pra vocês verem. Vocês estão vendo agora o gabinete fechado. Olha o meu reflexo no fundo. Gabinete fechado. Pode ver que não dá pra ouvir tanto ruído. Eu vou até colocar o celular perto. Não dá pra ouvir. Eu vou aumentar o volume do jogo aqui. Só pra vocês verem. Não, tá aqui em mix, né? Agora com o volume do jogo. Não dá pra ouvir nada. Querendo ou não, às vezes dá pra você ouvir sim, não vou mentir. Mas fica bem melhor. E FPS mudou 2, 3 FPS. Tem métodos que você consegue até ganhar FPS.
que nem vou demonstrar no vídeo usando uma 3070. Mas eu prefiro esse porque abaixa minha temperatura, igual vocês estão vendo ali. Abaixa a temperatura e tudo mais. Se for deixar padrão, vai ficar muito quente. Então, eu vou demonstrar aqui agora para RTX. Então, pegando um trecho do vídeo do Victor, eu vou deixar na descrição para você ver. Aqui é a 3070 padrão, com o core, memória, frequência, tensão, o FPS que está fazendo PUBG, a temperatura, a potência, né, em watts e as rotações de fan. Vamos pegar o foco seu padrão comparado aos outros, né? Tem o padrão 109%, que ele aumentou só um pouquinho pelo MSI, né? Ele aumentou o core ali um pouquinho a tensão, se só os 9%. E pode ver que aumentou 4 FPS só. Teve um aumento de temperatura de 2 graus. E vamos arredondar os valores para ficar mais fácil para mim. Tava 220, foi para 240 watts, então tem um aumento de 20. E a velocidade da fan, rotação de fan, aumentou 5%. Aqui, um overclock com undervolt. Ele fez um aumento no clock. Ele aumentou a memória em 1100. Em tensão ele abaixou comparado ao outro. Ele abaixou 32, se eu não errar, né? 32. Ele teve um aumento de FPS, vamos arredondar também, de 24 para 44. Então ele ganhou praticamente 20 FPS, 19 FPS. Ele abaixou a temperatura, né? Abaixou 2 graus. E o consumo também abaixou mais ou menos 3 watts. E a rotação de fan abaixou 2%. O undervolt, é o que eu usava na minha 3070, não é igual a esse, mas eu aprendi com ele fazer na 3070. Pode ver que ele aumentou o core, né? Aumentou 25 ali, Hz. A memória aumentou 100 não, desculpa, 1000. E a tensão, ele abaixou, no caso, ele abaixou 125 ali de tensão. Então, ele abaixou 125 do padrão. O que ele ganhou com isso? O FPS, ele aumentou de 224 para 230, 6 FPS a mais. A temperatura abaixou também, praticamente 8 graus. A potência, né, que é o consumo em watts, abaixou também. Então abaixou legal ali, baixou 30, 40, 50, 50 watts, 50, 60 watts. Abaixou ali. Estou chutando essa da potência ali do último. E a fan abaixou legal também. Abaixou 17%. Se eu não tiver enganado, tá? Não tô falando de cabeça. 17%. Então, ao meu ver, caso você tenha Qual UI, caso sua GPU esquente muito, caso ela esteja gastando bastante, recomendar esses métodos que eu tô falando para você, desde a RTX, desde a AMD, é válido. Eu tenho medo de estragar minha placa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Pô, tem vários canais aí que ensinam as coisas legais, né? Tem o Lock News, tem o que tá ali em cima, né? O GTech Informática ali, esqueci o nome dele, mas também no canto assim, primeiro vídeo meu ali, ele ensina, ele faz reparações de placa, então ele ensina legal. Tem o Paulo Gomes que repara placa também, ele faz Poly Undervolt, Overclock. Então, tem bastante coisa. O Lock News também traz um conteúdo legal, caso você tenha dúvida se, vou estragar minha placa. Veja com eles, veja o canal deles. Veja principalmente o do Paulo Gomes, o desse carinha ali em cima. E também aquele lá, que são doidão no Brasil, que faz overclock lá. Então, veja esse canal mais técnico sobre isso, para você perder o seu medo. Todas as minhas placas eu uso Undervolt, aqui é quente, então é foda. Então, todas eu uso. Então, essa é a minha recomendação para diminuir o qualify da sua placa. Faça, caso tenha AMD, faça que nem eu fiz, 9% ele já tá bom. Feche seu gabinete, faça uma limpa na sua placa de vídeo, troca não, termopad, tem termopad líquido, que é de potinho, troca a pasta térmica para ajudar na temperatura, faça uma limpa para NVIDIA também, deixa tudo bonitinho. Então é isso, galera, peço vocês deixem o like, se inscrevam no canal e coloque o fone de ouvido para poder ouvir o Qualify bem. Valeu!